Vamos organizar para a gente começar a live de hoje, né? Só adequar a câmera aqui. Ok, já estamos só aguardando o pessoal entrar, né? Para a gente começar o nosso estudo de hoje, né? A nossa live de hoje. O pessoal já está, né, por assim dizer, entrando, né? Então vamos só aguardar 2 segundinhos, né? E a gente vai começar, né? Hoje nós vamos seguir com a lei do progresso, né? Então vamos lá. Vamos começar então, né? Para não ficar tarde. Só aqui esperar o pessoal do Instagram também entrar. Aguardando o pessoal entrar para a nossa live de hoje, né? Muito bem-vindo todos vocês, né? Para mim é uma alegria vocês estarem aqui na live, né? Uma alegria vocês estarem aqui conosco, para que nós possamos dar seguimento ao nosso estudo, né? Nós estamos estudando, então, as leis morais e hoje creio que nós encerremos a lei do progresso, né? Nós vamos começar aqui da questão 794 do Livro dos Espíritos. Então eu creio que hoje a gente encerra, né, a lei do progresso e depois vamos seguir, né? Depois da lei do progresso, nós temos a lei de igualdade e vamos seguir, né? Nós programamos para essa semana, vamos torcer para que dê tudo certo. Outra live quinta-feira, e outra live sábado e outra live domingo, né? Então vamos trabalhar, né? Vamos seguir com o nosso estudo aqui, então. Nós marcamos para as 9 horas, vamos começar então, né? Bom, nós já avaliamos, nós já estudamos, nós já conversamos, né? Sobre a civilização, sobre povos degenerados, já conversamos sobre a marcha do progresso, sobre a lei do progresso em si, ou seja, o estado de natureza. E hoje nós vamos conversar sobre o progresso da legislação humana, né? É o último tópico, né, que nós temos aqui na lei de progresso, né? Na lei do progresso. Então aqui faz uma pergunta, a questão 794, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: a sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? É uma pergunta interessante, porque se nós temos as leis naturais e temos as leis humanas, a pergunta ela é plenamente cabível, né? Se as leis naturais são as leis, por assim dizer, que sobrepõem as leis humanas, por que então nós não podemos ser regidos única e exclusivamente pelas leis naturais? Então essa é a pergunta que Kardec faz, uma pergunta muito bem colocada, né? Muito proposital até. E aí os espíritos respondem: poderia. Eu acho muito interessante, né? A resposta, a pergunta vem justamente nesse sentido: poderia reger? E os espíritos respondem: poderia, né? Ou em outras palavras, poderia se, né? Aí vem a conjunção, né? Vem aqui a partícula, melhor dizendo, a partícula condicionante, né? A condicionante, eles dizem: poderia se todos a compreendessem bem. Vejam, se todos a compreendessem bem, compreendesse o quê? A lei natural. Então eles dizem: sim, poderia, se todos a compreendessem bem e quisessem praticá-la. Então vejamos que a força dessa resposta, vamos dizer assim, o elemento nuclear dessa resposta é o verbo querer. É o verbo querer. Porque vejamos, a sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? É a pergunta. E eles respondem: poderia, se todos a compreendessem, ou seja, a lei natural, e quisessem praticá-la, né, sobre as leis naturais. Então, se todos compreendessem, mas não basta compreender, basta também querer praticá-la, ou querer praticar as leis naturais. Então vejamos que aqui o cerne, o ponto focal, por assim dizer, da resposta dos espíritos para únicos, exclusivamente usarmos ou sermos regidos pela lei ou pelas leis naturais, é o querer. O ponto focal é esse, é o querer. Nós queremos ou não? Então vejamos a resposta na sequência. Então elas bastariam, ou seja, não precisaríamos de leis humanas se nós compreendêssemos as leis naturais
e se nós quiséssemos cumpri-las. E aí então eles dizem, elas bastariam. E acrescentam, mas, vejamos uma conjunção adversativa, mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. Esse termo, leis especiais, não quer dizer leis melhores. Não, não é isso. Não quer dizer leis melhores. Quer dizer leis de aplicabilidade circunstancial. E aqui é importante nós observarmos bem. Kardec faz uma observação, ele faz uma análise das leis divinas e leis humanas no capítulo 1º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele faz essa análise, ali ele vai dizer das leis humanas e leis naturais, ou leis de Deus, leis divinas, que assim ele as chama, ele vai engatar, ou ele vai ponderar que o que nós podemos utilizar para discernir as leis naturais, as leis divinas das leis humanas é o caráter de perenidade. Sim, o caráter de perenidade das leis. Porque as leis humanas são circunstanciais. Elas regulam determinadas condutas, determinados fatos num determinado momento. Ou regulam a maior quantidade de fatos num determinado momento. E as leis divinas não, elas nunca cairão em desuso, porque o que vai caracterizar a lei divina, o que vai caracterizar as leis naturais é a perenidade. Por que perenidade? Porque Deus é eterno, suas obras perduram, suas obras, a sua ação perdura. Então Kardec vai dizer que as leis naturais têm por característica a perenidade. Mesmo que leis humanas possam dizer de forma diferente do que a lei natural diz, a lei natural vai sempre dizer que aquela conduta indicada por ela é melhor. O caráter dessa imutabilidade. Né? Então, percebamos esse aspecto. Por exemplo, o Decálogo, Kardec pondera que é uma lei divina. E ali ele observa no Decálogo, por exemplo, não matarás. Se nós observarmos a estrutura gênica, né, do Gênesis, ou mesmo Levítico, Deuteronômio, nós veremos que há leis ali nesse conjunto que dizem do olho por olho, dente por dente, osso por osso, coluna por coluna, ou seja, a pena de talhão. E ali então diz, se o irmão matar o outro de morte, matai-o também. Né? Ou seja, há um contrassenso, há uma permissão da lei humana do matar, no sentido de aplicabilidade de uma pena de morte, mas a lei divina não. E aí por que a lei divina é perene? Porque, independentemente da lei humana permitir matar por aspecto de pena de morte, vai causar dor, vai causar tristeza em alguém. Não, mas está se aplicando a alguém que merece, mas esse alguém tem uma mãe, tem filho. Ou seja, o não matar é naturalmente aplicável. Agora, se as leis humanas assim permitirem, o fato da lei humana permitir não tirará o desgosto, não tirará a tristeza da aplicabilidade, ou seja, da transgressão da lei natural. Né? Então, esse é um ponto, né, que precisamos observar. Por isso eles dizem aqui que se nós as compreendêssemos, ou seja, compreendêssemos a lei natural e quiséssemos aplicá-la, ou aplicá-las, nós não precisaríamos das leis circunstanciais, nós não precisaríamos das leis aqui ditas humanas, das leis da sociedade. E nós já analisamos aqui, ou já conversamos, quem sou eu para fazer análise, não, apenas estamos fazendo comentários, nós já comentamos aqui algumas das leis naturais, já comentamos a lei de adoração, já comentamos a lei de sociedade, já comentamos a lei de destruição. Então nós já comentamos essas leis e já percebemos o quanto elas são úteis e o quanto a aplicabilidade delas depende muito da nossa aceitação e da nossa vontade de assim fazer. Então é isso que os Espíritos estão respondendo. E aí eu volto a dizer,
o elemento nuclear dessa resposta é o verbo querer. Vejamos, a sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais sem o concurso das leis humanas? E eles respondem, poderia, se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então aqui, para a aplicabilidade plena, única das leis naturais, depende do nosso querer. Então vejamos que eles devolvem para nós a responsabilidade, como em outras palavras, por que criamos leis, por assim dizer, suplementares? Suplementares à lei natural, às leis naturais? Que suplementariedade seria essa? Mas criamos porque não entendemos, e se entendemos, não queremos aplicar a lei natural, ou as leis naturais. Então, querendo aplicá-las ou não, as leis naturais, como coloca aqui a Marisa Arruda, as leis naturais ou morais regem a vida, vai reger. Só que nós criamos leis humanas, leis sociais, que muitas vezes contrapõem a própria estrutura da lei natural. E queremos fazer prevalecer as leis circunstanciais. Mas por que isso existe? Por causa de não compreendermos a ideia da lei natural. Então é isso que está nessa questão 794. Né? Aqui a Dionísia diz que na tradução dela está vontade, né? É o aspecto, vontade, voluntariedade, é o querer, né? O vontade é o querer, né? É ter a vontade, a voluntariedade, né? Ter a voluntariedade não é agir por impulsos externos, é agir por vontade. Então a tradução vontade e a tradução quisessem, o verbo querer, aplica-se o mesmo sentido semântico, né? Eu volto a dizer, a tradução que eu uso aqui é do Evandro Noleto, uma tradução que eu reputo boa. Temos a tradução do Guion Ribeiro, perfeita tradução, excelente tradução, a do Guion Ribeiro. Temos a tradução de Salvador Gentili, Herculano Pires, e então são algumas traduções que nós temos, ou até um número razoável, boas, né? O que nós temos que buscar é o sentido semântico da palavra. O aspecto mais difícil num processo de tradução é justamente isso. Não é o aspecto semântico. O aspecto semântico da língua original e o aspecto semântico da língua para a qual foi traduzida. Então, em regras de tradução, é muito interessante, é normal nós traduzirmos para o idioma, ou seja, traduzimos para o nosso idioma, depois pedimos para alguém do outro idioma traduzir de volta, e vamos avaliar se a tradução de volta, depois aqui novamente, bate com a primeira tradução. São critérios, são regras para se fazer tradução, né? Para que a gente respeite o aspecto semântico das traduções. Por isso que traduções bíblicas não são assim tão simples de fazer, ainda mais numa linguagem arquetípica que é a linguagem testamentária, né? Então é muito comum, suponhamos um texto em inglês, traduzimos para o português, depois devolvemos a tradução para o inglês para ver se a tradução de vinda, o texto de vinda é o mesmo de volta. Aí sim nós estaremos respeitando alguns aspectos semânticos da tradução, né? São algumas regrinhas que utiliza-se para até mesmo a hermenêutica bíblica, né? Bom, fechando o parêntese aqui da Dionísia, a questão 795, né, do Livro dos Espíritos. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Parte-se do princípio que são instáveis. E por que são instáveis? Porque não são perenes, porque são mutáveis, porque elas seguem características sociais, demandas sociais, necessidades sociais. E aqui, então, nesse sentido, os espíritos respondem: nos tempos de barbárie são os mais fortes que fazem as leis, e eles as faziam para si mesmos. Ou seja, casuísticos, né? A gente chama de leis casuísticas. E aí eles acrescentam: contudo, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, foi preciso modificá-las. Então vejamos que aqui os espíritos colocam como base do processo das leis humanas a justiça. Mas a pergunta é, o que é? O que é a justiça?
E aí, se nós olharmos ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a justiça foi confundida com pena de talhão. A justiça foi o tal e qual, a justiça foi devolver na mesma moeda, a justiça ela foi justiceira e nem sempre justa. Então esse aspecto é que os Espíritos querem colocar, dependendo do que nós interpretamos pelo o vocábulo, como interpretamos o vocábulo justiça, será a característica aplicada às leis. E aí, como os conceitos vão mudando e vão melhorando, obviamente, as leis vão também saindo do aspecto mais punitivo, saindo do aspecto mais, que a gente diz, imperioso, e para os aspectos preventivos, educativos. Nós vamos ver isso aqui logo à frente. Tem uma outra questão que vai trabalhar esse tópico. E aí eles seguem. As leis humanas são tanto menos instáveis quanto mais se aproximam da verdadeira justiça. Olha que interessante. Verdadeira justiça. Colocaram aqui um adjetivo para o substantivo justiça. Verdadeira justiça. Então quer dizer que existem falsas justiças? Sim. Aquelas que são desenvolvidas a partir dos quereres, a partir das vontades. O que nós chamamos, então, casuísticas. Então vejam que os Espíritos, numa outra maneira, numa outra forma, né, a maneira muito educada dos Espíritos, eles dizem que nós muitas vezes vivemos sob falsa justiça, sob falso conceito de justiça. E aqui, então, eles vão dizer, as leis humanas são tanto menos instáveis, quanto mais se aproximam da verdadeira justiça. Isto é, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Aqui nessa resposta, ela também corrobora o que foi dito na anterior. É como se eles dissessem que a base epistemológica, né, ou seja, a epistemologia das leis humanas seria mais proximidade com as leis naturais, com as leis divinas. Então é como se nós disséssemos qual é a base epistemológica, ou seja, qual é o fundamento de conhecimento para criar leis humanas. E os Espíritos responderam então, em outras palavras, deveria ser as leis naturais. Deveríamos trabalhar com essas leis naturais, que estão escritas na consciência, que são feitas para a felicidade. Então, quando nós olhamos as leis humanas para tentar aproximá-las das leis naturais, nós precisamos avaliar o aspecto da utilidade, não do utilitarismo da lei, o aspecto da utilidade, o aspecto da conveniência, o aspecto da bondade. Porque senão elas não estarão aproximando-se da lei natural, das leis divinas, das leis naturais. E aqui o que os Espíritos nos colocam é que essas leis humanas serão de verdadeira justiça, quanto mais se aproximarem ou melhor, quanto mais se identificarem, não é o aproximar, quanto mais se identificarem com as leis de Deus, com as leis naturais. E aqui, quando eles chamam de verdadeira justiça, nós podemos ir às bem-aventuranças. Nós podemos ir ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e olharmos as bem-aventuranças. Por que eu digo isso, olhar as bem-aventuranças? Porque lá, nas bem-aventuranças, nós temos bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Sede e fome de justiça, porque serão saciados. Mas se nós observarmos, e já falei aqui isso outras vezes, que que as bem-aventuranças são uma escala de valores, uma escala ascensional de virtudes, como que degraus evolutivos, nós verificaremos que a bem-aventurança justiça, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, é a quarta bem-aventurança, está no quarto degrau. Como que a nos dizer que para entendermos o senso de justiça, nós precisamos desenvolver outros sentimentos primeiro. Nós precisamos desenvolver outras virtudes para entendermos o que seria o senso de justiça. Para entendermos o que seria de fato o sede e fome de justiça. Porque ela está no quarto nível. E cada bem-aventurança, nós já dissemos isso aqui outras vezes, não vou entrar nesse aspecto, mas cada bem-aventurança,
exercida permite exercer a outra, e não tem como exercer a seguinte senão pela anterior. Então, como é que nós temos a escala das bem-aventuranças? O primeiro degrau, bem-aventurados os humildes, ou seja, os pobres pelo espírito. O humilde, logo em seguida, desenvolve a resignação, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O coração humilde e resignado, ele desenvolve a mansuetude. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E um coração humilde, resignado e pacífico, ele entende a justiça. Vejam. E aí o quarto degrau é bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Não são os justiceiros, são os que têm sede e fome de justiça. E só se atinge essa ideia, aí entendemos o adjetivo colocado no substantivo justiça, verdadeira justiça quando ela não for justiceira. Verdadeira justiça quando ela não for vingativa. Verdadeira justiça quando ela não for interesseira. Verdadeira justiça quando ela não for parcimoniosa com alguns e dura com outros. Então, nesse sentido, para que possa se ter essa verdadeira justiça, primeiro desenvolvemos a humildade, a virtude da humildade, a virtude da resignação, a virtude da mansuetude. E aquele coração humilde, resignado e pacífico, manso e pacífico, consegue desenvolver a justiça, consegue ter o senso de justiça, consegue ter saciada a sede, consegue ter saciada a fome de justiça, porque ele não será implacável. E o exemplo disso foi o Cristo, justo, bom, justo e nunca justiceiro. Então esse é o aspecto aqui importante. Enquanto nós formos justiceiros, enquanto nós formos, por assim dizer, arbitrários, nós não teremos justiça. Nós teremos vontades aplicadas, prejudicando alguns, beneficiando outros. Não teremos aquilo que a justiça traz, equanimidade. Equanimidade. O que é isso, equanimidade? Mesmo peso, mesma medida. Ou seja, o fiel da balança. A justiça é o fiel da balança. É o que determina o equilíbrio. E para isso é preciso a humildade, a resignação e a mansuetude. E segue as bem-aventuranças, que não é o assunto para nós conversarmos. As outras também têm uma sequência de degraus, como já falamos aqui de outras vezes. Então pensemos, qual a causa da instabilidade das leis humanas? Os interesses. Os interesses pessoais, os interesses de grupos, os interesses coletivos. Se olharmos a época do Cristo, quantos interesses haviam? Quanto Jesus teve que mostrar que o verdadeiro interesse não era aquilo que os fariseus demonstravam. Que o verdadeiro interesse transcendia quaisquer sentimentos materiais. Isso é o que está nessa questão 795. As nossas próprias instabilidades. Sim. Somos instáveis. Nós somos instáveis, porque estamos em processo de aprendizagem. E então nós entendemos que essa instabilidade nossa, em processo de aprendizagem, explica o porquê que momentaneamente ainda precisamos de algumas leis humanas. E nós vamos entender logo em seguida. Logo à frente na questão nós vamos perceber esse outro aspecto. Né? Conforme coloca aqui a Tatiana Godard, somos instáveis. Sim, de certa forma somos. E aí precisamos buscar essas leis naturais, aproximarmos-nos dela, nos identificarmos com ela. E a Marta Almeida aqui coloca uma forma quase que superlativa, diz ela aqui, muito instáveis. Sim, Marta, somos muito instáveis, sim. Né? E a Ana Lúcia coloca, é tão difícil ser manso frente à justiça, né? Frente à injustiça, desculpe, Ana Lúcia. Sim, ser manso, mas é preciso não sermos injustos com a própria injustiça. Não podemos ser também, usar o sentimento agressivo para cuidar da agressividade.
Então nós temos que ter o outro elemento, né? Como dizia o apóstolo Paulo aos Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, salvo engano, ele dizia: irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, para lidar com a injustiça, nós precisamos exercer a justiça e não devolver com a mesma moeda, né? Então, esses aspectos aqui da instabilidade das leis reflete sim, em parte, as nossas instabilidades, mas no campo, muitas vezes, dos interesses, né? São leis casuísticas, vou voltar nesse termo. Depois, na questão 796, pergunta-se: no estado atual, a sociedade... Desculpe. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Vejam que interessante essa pergunta, vejamos. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Olha que forte a palavra necessidade aqui, né? Esse substantivo, a necessidade. Quer dizer, precisamos ser duros? A lei precisa ser dura, precisa ser severa, porque é uma necessidade social? Será que é uma necessidade social a severidade? E aí os Espíritos respondem: uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, olha, vejamos o advérbio. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir, vejam, essas leis se destinam mais a punir o mal depois de feito do que cortar o mal pela raiz, ou cortar a raiz do mal aqui. Então vejam, por que as leis são severas? Ele diz: por causa de uma sociedade depravada, as leis são duras. Infelizmente, vejam, utilizam esse advérbio. Infelizmente, as leis penais se ocupam mais em punir o mal depois de feito do que cortar a raiz do mal. Olha que interessante. São leis punitivas, em vez de termos leis preventivas, educativas. Mas, Simão, uma lei que apresenta um aspecto punitivo, ela é preventiva? Preventiva por educação ou preventiva por medo? Ela pode prevenir por medo, mas ela não educa. E a gente previne efetivamente pela educação. E aqui acrescenta os Espíritos: só a educação poderá reformar. Olha que interessante o verbo. Só a educação poderá reformar os homens, o ser humano, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. Então, muitas vezes nós não observamos esse aspecto. São frases retóricas, muitas vezes, acabam caindo nos clichês, caindo nos chavões, né? Se nós construirmos escolas, não precisaremos construir presídios depois. Cai até no lugar comum, cai no chavão. Mas é uma realidade. Nós temos que observar que não é o medo que vai coibir. As leis mosaicas tinham esse aspecto punitivo. Temer a Deus. Não seria melhor amar Deus? Não seria melhor seguir as leis de Deus por amá-lo e não por temê-lo? Na relação com os nossos pais, não seria melhor seguir os ensinos deles por amor do que por temor? E a educação não se faz por temor? A educação se faz por amor, por respeito. Então aqui Kardec, e várias vezes os Espíritos, colocam a educação como sendo o alicerce e, ao mesmo tempo, o elemento propulsor da sociedade. Coloca a educação como um elemento de propulsão para o crescimento social. E é interessante vermos aqui a palavra educação na lei do progresso, porque não haverá progresso moral sem educação. Progresso intelectual, deseducadamente, ele existe. Mas a educação não. E quando falamos educação, é educação integral. É a educação natural, que é aquela da família, a educação formal, que é dos estabelecimentos de ensino, que são instruções. E esse conjunto nós chamamos de educação integral.
Emmanuel diz, a instrução informa, a educação forma, a evangelização transforma, diz Emmanuel. Tatiana aqui lembra Tatiana Godard lembra Paulo Freire, exatamente, educar para desenvolver. Eu colocaria um primeiro aspecto, educarmos-nos para educar. Porque muitas vezes nós queremos educar, mas não somos educados. Então talvez a arte principal do processo educacional é nos educar. Educarmos-nos para educar. E esse é o aspecto, a educação. E Kardec, eu já disse isso aqui outras vezes, Kardec, ainda professor Rivaio, lá em 1828, ele escreve um plano para a educação pública francesa, e nesse plano ele define a educação como a arte de formar o ser humano, de formar o homem na época, né, a palavra. A arte de formar o ser humano, de fazer nele eclodir os germes da virtude e abafar os do vício. Olha que interessante. Como quer nos dizer que a educação não é punitiva, a educação não é cerceamento, a educação é uma influenciação das virtudes. É como se dissesse Kardec, ele disse isso lá, que nós educamos valorizando o que está bom e não punindo o que está errado. Como que parabenizando, educando pelos acertos e não punindo-os pelos erros. São pontos que nós precisamos pensar. E por isso que Kardec coloca nesse plano que para a educação, para o educador, há uma grande diferença entre um educador e um instrutor. Diz ele que o instrutor, para ser bom, basta ter conhecimento e método. Mas o educador precisa de mais coisas. E ele diz assim, precisa de caracteres que não são dados a quaisquer pessoas. Ele escreveu isso em 1828, não tinha a mínima ideia do processo reencarnatório. Então ele dizia isso, né? E ele dizia quais caracteres? Ele dizia um amor a toda prova, uma paciência levada ao extremo, a capacidade de sondar os sentimentos humanos. Olha que interessante que ele coloca. O amor pleno, a paciência no seu extremo e a capacidade de sondar os sentimentos humanos. E ele faz uma frase conclusiva muito interessante. Ele conclui assim, enfim, tudo aquilo que se quer passar ao educando. Olha que força dessa frase, dessa conclusão que ele coloca. Enfim, tudo aquilo que se quer passar ao educando. Em outras palavras, ninguém dá o que não tem. Ninguém consegue passar o que não tem. Ninguém dá o amor se não tem. Veja que interessante. Por isso educarmos-nos para educar. Como dar o que não temos? Então talvez muitas vezes nossos processos educacionais são instrutivos, são metodológicos, mas não são reflexivos. Não são de desenvolvimento do sentimento. E é interessante que na definição que Kardec dá sobre a educação, quando ele diz a arte de formar o ser humano, ele continua a frase. Ele diz, a educação é a arte de formar o ser humano, de fazer nele eclodir os germes da virtude e abafar os do vício. A educação consiste, vejam o que ele diz, no desenvolvimento simultâneo das faculdades físicas, intelectuais e morais. Do desenvolvimento simultâneo. Não é ora intelectual, ora física, ora moral, no sentido sentimento. Simultâneo. É como se colocasse um sentimento na psicomotricidade. Como se colocasse psicomotricidade no sentimento. Como se colocasse um sentimento na intelectualidade e intelectualidade no sentimento. Porque ele diz desenvolvimento simultâneo. Um aspecto tríplice para a educação na visão de professor Rivaio. E à época com 24 anos. Ele escreve esse plano com 24 anos, em 1828. Então ali ele vai mostrar o aspecto tríplice da educação e o aspecto depois, tríplice da doutrina espírita. Ciência, filosofia e religião. Intelectualidade, reflexão, sentimento. Ciência da intelectualidade, da experiência. Filosofia da busca da causa primeira. E religião, pelo sentimento,
da amorosidade em Deus. Então vejamos que ele já buscou isso. E os espíritos dessa frase, em 1850, aqui talvez 1860 e por aí, 1960, essa edição já é a segunda, né? Ou que seja 1857, eles dizem, só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. Desculpe eu ter alongado aqui nessa resposta, aberto um parêntese aqui sobre educação, mas é algo que nós precisamos pensar muito, né? Eu sou um pouco suspeito, né? Há mais de 30 anos no meio educacional e sou suspeito para falar de educação, mas precisamos pensar nisso, porque quem está dizendo isso são os espíritos, não somos nós. São os espíritos, que só a educação. E não é a educação formal, não é a educação pública, a educação particular, nesse sentido que damos. É a arte de formar o ser humano. Sondar os caracteres mais íntimos do educando. Aquela capacidade de um educador, professor, educador, de entrar na alma do educando. A educação da alma, diz aqui a Tatiane, educar a alma, e eu permito fazer aqui um chavão. A educação da alma é a alma da educação. Me permita utilizar o raciocínio dela aqui. A educação da alma é a alma da educação. É isso que nós precisamos pensar. Não é a alma da educação a instrução. A educação da alma é a alma da educação. Sem isso, nós teremos grandes instrutores, grandes instruções, poucas reflexões, poucas transformações. Então pensemos nisso. A educação da alma é a alma da educação. Sigamos, porque senão eu vou ficar só falando aqui dessa área da educação e nós temos coisa aqui para terminar o nosso assunto. E faltam só 22 minutos, que passa voando, né? Pelo menos para mim, que estou aqui falando, né? Para quem ouve, talvez não passe tão rápido assim, porque o tempo é muito relativo, né? Eu falo que professor, a aula voa, o aluno, a aula demora, né? O tempo é muito relativo, né? Mas eu espero que a gente consiga fechar aqui hoje. Questão 798. Da outra vez me perguntaram sobre essa caneca, né, do Rei Leão. Eu disse aquele dia, mas teve uma pessoa acho que não percebeu, é a canequinha do Rei Leão. É só a caneca que eu ganhei de presente de um grupo chamado Grupo Serenidade, da cidade de Uberlândia. No encontro que tivemos, deram de presente. E puseram aqui os filósofos, né, Pumba e Timão, né, que eu adoro esses dois filósofos. E de cá a frase típica dos dois, Hakuna Matata, né? Então, alguém perguntou, eu não pude. Até não é cafezinho, nesse caso é água mesmo, a Sandra Gali está colocando aqui. Vamos lá. Hakuna Matata, essa é a minha frase do dia a dia, né? Hakuna Matata, é lindo dizer. Hakuna Matata, você deve entender que os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Então, Hakuna Matata, vamos para frente. Não, cantar a musiquinha, a Érica me pede aqui, não é minha amiga para falar para eu cantar. Aliás, não é amiga de vocês, né? Porque para eu cantar a musiquinha aqui, sai todo mundo da live, sem dúvida nenhuma, né? Essa afinação que eu tenho, essa voz de, me permita a expressão mineira, de taquara rachada, vai espantar todo mundo da live. Se quiser encerrar uma live, é me pedir para cantar. Todo mundo vai embora. O Espiritismo se tornará crença comum ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Interessante essa pergunta. Muitos confundem-na. Confundem-na com outra forma. A pergunta aqui hoje não foi... A pergunta aqui não foi se o Espiritismo se tornará crença única. Prestemos atenção na pergunta. O Espiritismo tornar-se-á crença comum ou continuará sendo professada apenas por algumas pessoas? Muitos entendem essa pergunta como crença única. Não, crença única não. Nós veremos depois na lei de igualdade que não há como trabalhar a igualdade absoluta pelas próprias diferenças evolutivas das pessoas. Depois nós falaremos isso lá na lei de igualdade.
Mas aqui o ponto é, se tornará crença comum. O que é comum? Partilhada. Sem que a outra crença desapareça, partilham-se elementos do pensamento espírita. É como se a pessoa continuasse católica, mas aceitando a reencarnação. Continuasse católica, protestante, evangélica, que seja, budista, taoísta, shintoísta e qualquer outro ista, mas aceitasse a mediunidade. É nesse sentido. E por que é nesse sentido? Porque mediunidade é uma realidade, reencarnação é uma realidade. Uma hora vai ser aceita. Por quê? Porque ela existe. É como a lei da gravidade. Eu vou dizer, não aceita a lei da gravidade, ela vai continuar existindo. E eu digo assim, não aceita a lei da gravidade, e pulo e caio. Eu vou dizer, eu não aceito a lei da gravidade, e eu caio no chão. Então é nesse sentido, de comum, partilhada, sem que os outros necessariamente tenham que mudar alguns conceitos filosóficos existenciais. Isso aqui significa a expressão crença comum. Né? Aqui o Sérgio coloca, né, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. É uma frase atribuída a Leon Denis, né? Atribuída. O sentido realmente a Leon Denis escreveu, o sentido, não a exatidão da frase. Mas é interessante essa observação que o Sérgio faz, o Sérgio Belchor, muito interessante, porque religião do futuro, futuro das religiões, são coisas distintas. Religião do futuro, como se fosse única. Futuro das religiões. As religiões terão as características que a doutrina espírita tem. Por exemplo, de não cristalização, de evolução, de amplitude do pensamento. Então, é como se as outras, se o futuro das religiões fosse essa forma progressiva do aprendizado, do conhecimento, da não dogmática, e assim segue. E a resposta vem, então, dessa questão 798. A Ana Pires diz assim, não pula não, eu não estou pulando a resposta. Eu vou chegar agora, eu vou para a resposta da 798. Certamente ele se tornará crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Olha que interessante. Certamente, vejamos o substantivo, desculpe, me fugiu a palavra aqui, o advérbio. Observemos o advérbio. Certamente. Clara a resposta. Tornar-se-á crença comum? Certamente. Ele se tornará crença comum e marcará uma nova era na história, da humanidade. Porque está na natureza. Olha que interessante. É o que eu disse aqui, está na natureza. Tudo que o Espiritismo traz é natural, está na natureza, é uma realidade. E se é uma realidade, uma hora será percebida e partilhada por todos. Por mais que dissessem que a Terra era o centro do sistema solar, o Sol era o centro do sistema solar. E um dia aceitaram que o Sol era o centro do sistema solar. Por mais que o aspecto ptolomaico, né, o pensamento de Ptolomeu, do geocentrismo, tenha durado por muito tempo, o pensamento coperniano veio em seguida e foi dizer, olha, o Sol é o centro. Ele deu uma pequena observaçãozinha lá, um pouco fora da curva, dizendo que era o centro do universo. É o centro do sistema solar. Mas vejam, lá atrás, se dissesse que a Terra não era o centro, negariam. Mas no futuro, aceitaram que a Terra é o centro. Então esse é o aspecto. Né? Nós vamos em outros níveis, em outros momentos, vamos entender melhor isso. Talvez, muito bem aqui colocado, Tatiane, talvez não no mundo de provas e expiações, talvez não. Talvez num momento regenerador ou num momento até feliz, do mundo dos felizes. Isso eu não tenho dúvida, lá nos mundos felizes. Mas sim, talvez não teremos isso agora. Mas é preciso perceber que está na natureza. Veja que legal. Está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos. Aí já vem agora para ocupar lugar. Ele ocupará o lugar, e ocupou. Ocupou o lugar. E, com o passar do tempo, a crença comum. Então diz agora, e são chegados os tempos, e chegou o tempo, aliás, em que ocupará, verbo do passado, ocupará o seu lugar entre os conhecimentos humanos. É como se nós disséssemos assim, existe o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, vamos
Conhecimento mítico, conhecimento filosófico, conhecimento científico, conhecimento empírico, conhecimento espírita. Ou seja, ele é uma matriz do conhecimento. Por que conhecimento espírita? Porque ele nos traz um outro mundo. Ele nos traz a realidade do mundo espiritual. É um novo conhecimento. É uma nova regra social. É uma nova filosofia. É uma nova sociologia. É uma nova antropologia. É um novo direito. Quando olhamos o mundo espiritual. É um metadireito, uma metafilosofia, uma metasociologia, ou seja, fora do que nós vemos só pelas leis, pelas leis da matéria. E eles acrescentam, entretanto, aí é uma conjunção adversativa, e quando encontramos uma conjunção adversativa num texto, nós ficamos atentos, entretanto, terá que sustentar grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção. Mais contra os interesses do que contra a convicção. Interesses, convicção. Pois não se pode dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, egoísmo, leia-se. Outras por causa inteiramente materiais. Porém, como seus contraditores se tornarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de tornarem-se ridículos. Então, sim, não há dúvida nenhuma. Né? E sigamos. 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Olha que interessante, a lei do progresso. Então eles perguntam, tudo bem, como pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E eles respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam, prestemos atenção nessa frase, aliás, em todas as frases, mas nessa que vamos ler agora. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. Olha que força isso. Onde estão os seus verdadeiros interesses? É nos perguntar, qual é o nosso verdadeiro interesse? Pensemos, qual é o nosso verdadeiro interesse? E eles seguem. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, olha, o Espiritismo então nos tira a dúvida da existência futura? Sim, existe. Então, como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Por meio do presente. Destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que há de os unir como irmãos. Perfeito. Perfeita a resposta. Os verdadeiros interesses. Quais são os nossos verdadeiros interesses? É isso que está. Então ele vai nos mostrar quais são os verdadeiros interesses. Somos seres espirituais, em experiência corporal, material. Somos seres espirituais em experiências na Terra. Não somos seres terrenos que teremos uma experiência espiritual. Somos seres espirituais numa experiência terrena. Então que tragamos para a Terra os valores espirituais e não levemos para o mundo espiritual os valores materiais. Herculano Pires, ele tem uma frase lá no livro O Centro Espírita. Lá no livro Centro Espírita, ele tem uma frase que diz assim: servir o mundo através de Deus é a missão do Espiritismo. E não servir a Deus através do mundo, que nada pode dar a Deus senão o cumprimento das suas próprias leis. Olha que força essa frase do Herculano Pires. Servir o mundo através de Deus é a missão do Espiritismo. E não servir a Deus através do mundo, que nada pode dar a Deus senão o cumprimento das suas próprias leis. Que coisa belíssima que Herculano escreve, lá no livro Centro Espírita. Muito interessante. Questão 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? E eles respondem: seria conhecer bem pouco os homens e imaginar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco, conforme os indivíduos, e é preciso que
passem algumas gerações para que se apaguem completamente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, portanto, só poderá operar-se com o tempo, gradualmente e de modo progressivo. A cada geração, olha, prestemos atenção agora, a cada geração uma parte do véu dissipa. A cada geração, não é a cada encarnação, a cada geração uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo inteiramente. Entretanto, mesmo que só conseguisse corrigir um único defeito do ser humano, do homem, já lhe teria feito dar um passo e, por isso mesmo, produzido um grande bem, pois esse primeiro passo lhe tornará mais fácil os outros. É uma perfeição essa resposta, né? Uma profundidade essa resposta. É necessário que se passe algumas gerações para que isso possa ser entendido. Não se modifica da noite para o dia. Ninguém se transforma num dormir e acordar. Ninguém se transforma por desencarnar. Muitos pensam, desencarnou, agora vai ficar bom. Diz Kardec que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens sem corpos, que levam consigo suas aquisições, suas mazelas, dizia ele. Os espíritos são as almas dos homens sem corpos, que levam consigo suas aquisições, suas mazelas. É uma geração. E sobre isso é interessante nós observarmos. Ontem até conversávamos numa live com a Larissa Chaves, aliás, uma belíssima expositora, belíssima palestra que ela faz, uma palestrante muito boa. E conversávamos sobre isso e ela ponderou sobre o número 40, né? 40 anos Moisés andando no deserto, 40 dias Moisés lá no Monte Sinai sozinho com Deus, 40 dias de dilúvio, né? De 40 dias, 40 noites, mesmo que seja parabólico, né? 40 dias o jejum de Jonas, 40 dias Jesus no deserto, 40 dias Jesus depois de encarnar, da crucifixão permaneceu na terra, 40 na estrutura do pensamento velho testamentário, significa geração, não significa 40 número, é uma geração, é o começar, amadurecer e encerrar e recomeçar. Então, todas as vezes que nós vemos 40, podemos observar nos textos do Velho Testamento, do Novo Testamento, podemos verificar que esse 40 simboliza um antes e um depois. Jesus vai 40 dias para o deserto e volta pregando. Jesus é crucificado, por mais 40 dias fica na terra e ascende aos céus. Em 40 dias, 40 anos, caminhou-se pela terra prometida Moisés. Ou seja, encerrou um ciclo. Começa outro. Então, o 40 significa isso. Né? Não é uma conjunção de números só, não. Ele tem esse simbolismo. Né? O 7 simboliza a completude na estrutura do pensamento numérico judaico. Então, o 40 é uma geração. Então, aqui é interessante. Nós percebemos que lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, eles já estavam falando de gerações. Já estavam dizendo uma geração, outra geração, outra geração. Moisés, 40 anos... caminhou pelo deserto para mostrar a terra prometida, Canaã. Jesus ficou 40 dias para depois mostrar a outra terra prometida. O meu reino não é deste mundo, o mundo espiritual. Então são fechamento de ciclos e início de novos ciclos, que não significa necessariamente 40 anos, pode ser 40 outras coisas, décadas, o que for, mas significa isso, né? Então significa justamente geração, né? As gerações. E aí, se nós pensarmos bem, quando entramos nos 40, na nossa linguagem portuguesa, na língua portuguesa, né, o nosso número 40, nós ficamos nele até o 99, né, o enta. Né, ficamos até o 99 no enta. Até os 40 não temos esse enta. Quando chegamos no 40, vamos para 50, 60, 70 e vamos até o 99. Então, podemos dizer que pode ser também esses 40 das nossas idades. No meu caso, eu já passei por ele faz um tempinho. Um bom tempinho, muito tempo, e pode significar a abertura para a maturidade, a abertura para enxergar um pouco mais as coisas. E pode também não enxergar, né? Depende de cada pessoa. E sigamos, questão 801 e faltam 5 minutos, meu Deus.
Eu poderia, caso não dê tempo, eu encerrar aqui o Instagram e voltar nele e a gente encerrar as duas questões? Eu peço mais 10 minutinhos, lógico, que a gente encerra, quem não quiser voltar, não voltará. Mas assim, só para eu encerrar, para eu não correr nessas duas últimas questões, porque nós estamos fechando, acho que hoje eu falei demais, não deveria ter falado tanto. E aí não deu tempo aqui de terminar essas duas questões. Eu posso, o pessoal aqui do Face, tranquilo que a gente segue, não tem um limite de 1 hora. Mas eu posso fazer aqui esse limite no Instagram, eu saio agora, a gente encerra, deixo salvo lá no IGTV e já volto e a gente segue. Pode ser assim? Lógico, né? Quem não quiser voltar, tá à vontade. Então vou fazer isso, eu vou encerrar e volto para comentar só duas questões, não vamos passar de mais 10 minutinhos, tá certo? Conto com esse beneplácito de vocês, né? E aqui o Face me aguarda só um segundinho que a gente vai fazer essa mudança aqui, esse bate-volta aqui no Instagram, tá certo? Tchauzinho, até daqui 10 segundos. Só um segundo, a gente já vai ajustar isso também. Deixa eu encaminhar lá para o IGTV, né? Porque aí já fica ajustado lá, né? Depois eu ajusto isso. Ok. E agora eu vou voltar a live aqui no Instagram de novo, porque a gente encerra essas duas questões, né? E já estamos agora aqui no Facebook, continuamos, nós não paramos, né? Então vamos só dar um tempinho aqui para os heróis da resistência, se quiserem voltar, né? E aí a gente segue aqui as duas questões, né? Então, retomando aquela ideia do ciclo, né? Então aqui os espíritos colocam que algumas gerações, né? O que muitas vezes nós dizemos, mas o espiritismo vai ser crença comum, mas ainda não chegou. Pensemos nisso, gerações. E quando falamos algumas gerações, mudanças de gerações, são mudanças de consciência. Não é uma geração cronológica, não é uma mudança de geração por causa de anos, né? Já de tanto em tantos anos. Não, é mudança de geração no sentido de consciência, no sentido de mudança de maneira de pensar. Então nós já tivemos mudanças nessas gerações. Eu não me refiro a conflito, a gerações pai, filho, neto, não. O pai, filho, neto, bisneto podem ser todos de uma geração só no sentido de consciência. Então essa mudança de gerações no sentido consciencial, não no sentido cronológico, né? Então vão ser necessárias algumas gerações para que isso ocorra. E daí temos a sequência dos mundos, né, para esse fim. Então vamos à questão 801, pessoal, boa parte já retornou. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos aquilo que ensinam hoje? É uma pergunta interessante, não é? Por que o ensino tem que ser gradativo assim? Por que eles já não podem chegar e ensinar de uma vez só? Por que não? Por que vai ensinar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, né? E os espíritos respondem, eu achei muito interessante essa forma que eles respondem. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Interessante esse começo de resposta, né? Por que os espíritos não ensinam em todos os tempos o que ensinam hoje? Eles respondem, não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais aos recém-nascidos um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Nós falamos isso aqui na última live, citando inclusive o Eclesiastes, né, capítulo 3. Todas as coisas, cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que podem compreender agora. Por meio de seus ensinos, mesmo incompletos, preparam o terreno para receber a semente que hoje vai desfrutar. Então eu respeito a possibilidade do entendimento. Qual é o melhor ensino? Pensemos. Qual é o melhor ensino? Aquele que é entendido. Adianta eu dizer que o melhor ensino foi um X ensino que ninguém entendeu? Então o melhor ensino é aquele que pode ser entendido. E esse melhor ensino só vai ser levado até o nível que se possa entender. Porque ensinar mais do que se pode entender é o mesmo que jogar pérolas aos porcos, como dizia o Cristo. Então vejamos aqui que eles dizem, por que os espíritos não ensinaram
tudo de uma vez só. É preciso que tudo aconteça dentro do tempo da maturidade. Se nós observarmos uma criança, nós vamos ensiná-la a alfabetização. Depois de um tempo, nós vamos ensiná-la a escrever frases. Depois de um tempo, ela vai analisar essas frases. E vai chegar num tempo lá do 8º ano, por aí, 7º ano, 8º ano, o pessoal vai ficar estudando análise sintática. E dizendo assim, meu Deus, para que inventaram isso? Né? Para a gente poder interpretar texto. Né? Sem a função sintática, nós não conseguiríamos interpretar textos. Então, tudo tem o tempo. E aqui eu chamo a atenção porque Jesus disse isso. É interessante. Jesus falou isso aqui. Basta olhar o versículo 12, salvo engano, do capítulo 16 do Evangelho de João. Salvo engano, o versículo 12 do capítulo 16. Se não for o versículo 12, leiamos o capítulo 16 inteiro, vai fazer bem. Mas eu creio que seja o versículo 12 do capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus dizendo assim: muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Olha que interessante. Muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Em outras palavras, muita coisa eu tenho que ensinar, mas vocês não vão entender. Então ele disse, mas quando vier o Espírito de verdade, né, o Consolador, o Espírito de verdade, que da parte do meu Pai ele há de enviar, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que eu já vos tenho dito. Em outras palavras, ele dizendo, olha, até aqui eu só posso ensinar até aqui. Mais para frente, lá na frente, quando nós desenvolvermos condições intelectivas e morais, novos ensinos virão. Então Jesus foi dizer isso, né? Dosadamente, né? O ensino são em doses, são doses homeopáticas, né? no jargão, né? no lugar comum de se dizer. E é isso que os Espíritos estão dizendo, e foi isso que Jesus disse também. Muitas coisas eu vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Quer dizer, em outro momento poderemos. E a última questão, então, desse tópico, a 802, pergunta-se aos Espíritos, visto que... Só um segundinho. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, eles estão se referindo à questão 799. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os Espíritos não apressam esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até os mais incrédulos. É uma pergunta boa também, não é? Por que esses Espíritos então não se manifestam a mãos cheias? Por que eles não se manifestam de uma vez e mostram-se para todo mundo? Que aí não teria dúvida. A Terezinha está confirmando aqui, é o versículo 12 mesmo do capítulo 16 de João. Não teríamos dúvida. Imagina se de repente todos os Espíritos se apresentassem e dissessem, somos os Espíritos, a vida não termina. É isso que ele está perguntando. Não seria algo mais interessante? E aí que talvez o que, aspas, provocou um pouquinho os Espíritos para a resposta é quando eles dizem, por que os Espíritos não apressam? Não apressam esse progresso. Olha que interessante. Por que os Espíritos não apressam isso? E eles respondem, desejaríeis milagres. Olha a resposta dos Espíritos. Aqui a gente já nota uma certa intimidade, né, dos Espíritos com Kardec nessa pergunta, já respondendo. O jeito de responder é de pessoas que se conhecem, né? Desejaríeis milagres. Mostrando que os Espíritos conhecem bem Kardec, eles já estavam assim, bem familiarizados. Desejaríeis milagres, mas Deus os semeia em abundância diante dos vossos passos, embora ainda haja homens que os neguem. Ou seja, semeia milagres? Sim, todo o conhecimento que nós temos, quantas coisas a ciência nos trouxe como enviada de Deus. Quantas vezes nós pedimos um amparo espiritual e esse amparo vem por uma receita médica dada por um médico que foi muito bem preparado e inspirado para acertar o diagnóstico. E nós achamos que não foi Deus. Quantas vezes pedimos um alento material e nos chega uma condição talvez tardiversa e a gente não acha que foi Deus? É isso que os Espíritos estão dizendo.
Nós temos isso todos os dias, a ação dos Espíritos todos os dias. E aqueles pensamentos que achamos que são nossos, aquelas inspirações que se nos chegam, e a gente diz assim, nossa, que legal, né? Tive um insight, né? Tive uma iluminação. Não, recebi uma iluminação e vou achar que a ideia é minha. Nós temos essa ação dos Espíritos naqueles momentos angustiantes que nós pedimos em prece. E vem uma pessoa e nos fala uma palavra amiga e a gente diz assim, nossa, você veio na hora certa. Nós poderíamos dizer, nossa, Deus te mandou na hora certa. Tudo depende do olhar. Mas nós queremos olhar o material, nós queremos olhares materiais, em vez de olhar a ação de Deus em tudo que acontece. Em tudo que acontece, vemos Deus. Em tudo. Estamos querendo extraordinariedades. A comunalidade do viver é de Deus. Uma vez eu li um livro que não tem nada a ver com o assunto que nós estamos falando. O livro se chama Café, Sono e Memória. Não tem nada a ver com o assunto que nós estamos conversando. Mas na capa, né, final do livro, na última capa, tem lá uns dizeres do autor e achei muito interessante. Ele diz assim lá no final da capa, faz anos que eu li esse livro, me veio à cabeça agora. Ele diz assim, as pessoas comuns se preocupam e se ocupam com as coisas extraordinárias, mas só as pessoas extraordinárias se ocupam com as coisas comuns. Por exemplo, diz ele, a doença, a saúde é uma coisa comum, mas só as pessoas extraordinárias se ocupam com a saúde. A doença é uma coisa extraordinária, Só as pessoas comuns com ela se ocupam. Ou seja, a saúde só o extraordinário consegue valorizá-la. A doença o comum valoriza. Então ele vai trabalhar essa lógica que eu gosto de usar para outros fins. A vida é comum. Só uma pessoa extraordinária consegue ver o comum da vida. Tem um outro livro do Dr. Raymond Moody, Vida Depois da Vida, na tradução para nós aqui. Ele conta alguns relatos interessantes e ele diz lá, analisando algumas pessoas, e ele separou um grupo de pessoas, eu falei que ia ser rápido, essa segunda parte acabou que não foi. Ele separou algumas pessoas que tinham uma característica, eram terminais, doentes terminais, e que sabiam da terminalidade, ou seja, eram doentes que tinham expectativa de vida de no máximo 6 meses, e esses doentes sabiam que tinham essa expectativa de vida de no máximo 6 meses. E aí então ele vai fazer uma pergunta, a pesquisa dele era uma pergunta. Sabendo você da terminalidade próxima, iminente da vida material, se você pudesse escolher uma só coisa para fazer de novo, o que você gostaria de fazer? E as respostas foram várias, mas quase todas mais ou menos desse tipo. Eu queria andar descalço na enxurrada. Eu queria pisar descalço na grama. E uma outra disse assim, eu queria mergulhar as minhas mãos em uma massa de macarrão e ficar apertando. Essa mergulhar as mãos numa massa de macarrão e ficar apertando serviu de inspiração para uma cena do filme Pat Adam, né? O Amor é Contagioso, né? Pat Adam. Que aquela senhora que estava em estado terminal queria mergulhar numa piscina de macarrão. Ou seja, quando nós entendemos o quão comum é a vida, quando nós sentimos extraordinários e enxergamos o comum, nós trocamos muitas coisas para pisar descalço no chão. Nós trocamos muitas coisas para tomar uma chuva na rua. Nós trocamos muitas coisas para andar descalço nas enxurradas. Nós trocamos todas as extraordinariedades da vida para sentirmos as coisas comuns. E é isso que a gente vê aqui. Deus age constantemente conosco. E a gente não dá essa atenção. Achamos que é extraordinário e não é. A ação de Deus em nós é
comum, tão comum, que só os olhos, quando se tornam extraordinários, percebem essa comunalidade que é viver. E ele segue a resposta. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Vejamos a passagem lá de Jesus em Nazaré, né? Ele dizendo, né, o profeta só não é reconhecido na sua terra. Vejamos aquela fala que está no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, salvo engano, versículo 20, que ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, se as coisas que aqui fiz tivessem sido feitas em Tiro e Sidom, eles teriam crido. O que são Tiro e Sidom? Cidades da Fenícia, os chamados povos menores, cidades da Fenícia, povos menores. E aqueles, os judeus, por assim dizer, os hebreus, aspas, povo escolhido, viu todos aqueles fenômenos feitos por Jesus, as curas, tudo que ele fez, e não acreditou. Então ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Pois se as coisas que aqui fiz tivessem sido feitas em Tiro e Sidom, naquele povo que nada entendia, eles teriam acreditado, eles teriam crido. Versículo 20 até o versículo 24, né, lá do capítulo 11 de Mateus. Dependendo das traduções, as palavras mudam. Então aqui é o que nós vemos. Veja, conseguiu porventura o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes hoje alguns homens que negam os fatos mais evidentes que se passam sob seus olhos? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer conduzir os homens. Em sua bondade, ele lhes quer deixar o mérito de convencerem pela razão. De se convencerem, melhor dizendo, pela razão. De se convencerem pela razão. E aqui eu faço um adendo, uma frase de Kardec, que está no livro Ligeira Resposta aos Detratores. Está no capítulo Ligeira Resposta aos Detratores, que está no livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas não tem número de capítulos. O livro Obras Póstumas só tem títulos de capítulos. Então, lá no título que tem Ligeira Resposta, de ligeira não tem nada, ela é grande. De Ligeira Resposta aos Detratores, Kardec diz o seguinte, ele escreve, dentre várias frases, escreve o seguinte: o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções. Vejam que perfeição. O Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente por força das ideias e das convicções. Consonância perfeita com o que Jesus disse. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Quiser. O Espiritismo também. Quem quiser. E sobre essa frase que ele diz aqui, não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem, isso nos remete ao capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Capítulo 3 do Livro dos Médiuns. O que diz esse capítulo 3? Incrédulos por sistema. Ele vai analisar os sistemas. E ali ele vai dizer incrédulos por sistema. E nesse conjunto do capítulo 3, incrédulos por sistema, Kardec faz uma pergunta ao Espírito São Luís. É justo, é lícito tentar convencer um incrédulo obstinado? Olha a pergunta. É lícito, é justo tentar convencer um incrédulo obstinado? E os Espíritos respondem para Kardec: depende da natureza da incredulidade. Vejamos, depende da natureza da incredulidade. Aquele que não está convencido pelos fatos e pela razão, a incredulidade é uma prova pela qual ele deve passar. Voltando, aquele que não está convencido pelos fatos e pela razão, a incredulidade é uma prova pela qual ele deverá passar. Deixai-os por conta da providência. Vejam o que eles dizem. Deixai-os, os incrédulos por sistema, deixai-os por conta da providência, que encontrará meios de trazê-lo à vossa causa. Ou seja, entrega para Deus. E eles acrescentam: ide às almas de bom ânimo, que são em número muito maior do que imaginais. Olha que resposta. Se fosse um espírito mineiro, ele diria assim: não adianta bater em ferro frio.
Não adianta bater em ferro frio. Ele diria assim, porque essa foi a resposta dos espíritos. Só que de uma forma muito mais polida, muito mais profunda. É lícito, é justo tentar convencer o incrédulo obstinado? Depende da natureza da incredulidade. Aquele que não está convencido pelos fatos e pela razão, a incredulidade é uma prova pela qual ele deverá passar. Deixai-o por conta da providência, que encontrará meios de trazê-lo à vossa causa. Ide primeiro às almas de bom ânimo, que são em número muito maior do que imaginais. Está lá no capítulo 3 do Livro dos Médiuns. E com esse tópico, então, com essa frase, então, encerramos esse tópico da lei de progresso, da lei do progresso. Acho que esse foi o nosso quarto encontro, se não me engano, da lei do progresso, tá certo? Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, pretendemos seguir, né, com esse estudo, indo para a lei de igualdade, né, que também a gente vai levar um tempinho mais para analisar, para a lei de igualdade, a partir da questão 803. Então fica aqui o convite para quem quiser, né, para quem entender que é válido, quinta-feira que vem, às 21 horas, né, nós seguimos, se Deus quiser, seguiremos com o nosso estudo. Tá? No mais, eu agradeço a vocês de coração, Deus abençoe a cada um de vocês, uma boa noite a todos vocês, e na minha mineirice, Deus lhes pague. Deus lhes pague por esse carinho que eu recebo imerecidamente. Deus lhes pague, né? Lhes pague mesmo, vocês merecem. Até quinta-feira, se Deus quiser.